Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, estou aqui tomando meu cafezinho. Eu vou chamar já aqui na tela o meu amigo Vitor Varandas, que também está aí com um cafezinho, né, Vitor? Ô, tá aqui, ó. Cafezinho é sempre Legal. bom. Sempre bom, né? E quando a gente toma um café falando de assuntos especiais, melhor ainda. Meu amigo, eu queria que você abrisse essa nossa conversa se apresentando aí para todo mundo, por favor. Legal, muito bom. Muito bom, Nascimento, muito obrigado, por a gente estar aqui. Eu sou Vitor Varandas, estou aí há alguns bons anos na área de recursos humanos, apesar de ser engenheiro, e hoje estou à frente da VES, uma consultoria focada na estruturação de projetos de trainee e de estagiários. Então, são 20 anos dedicados à área de recursos humanos e alguns anos no chão de fábrica como engenheiro. Então, é muito bom estar aqui com você e muito bacana poder bater esse papo, cara. Que Estou muito legal, né? E a feliz. gente falando de futuro do trabalho, justamente com alguém que tem essa experiência, essa vivência, né? Olhando os talentos que estão aí chegando. E a gente tem falado muito, Vitor, sobre essas questões, né? De geração, de tecnologia, de inteligência artificial. E a gente vai passar nesse nosso bate-papo por esses temas, né? Quando a gente fala de futuro do trabalho, não tem outro assunto, outra coisa que não vem à nossa mente do que tecnologia, inteligência artificial. E você, né, como um bom engenheiro que gosta de debater, mas tem um pragmatismo, traz um outro ângulo dessa discussão. Explica isso para nós aí, que dedo você está colocando nessa ferida, meu querido? Não, muito bacana. Zé, você está certo. Eu acho que quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente está muito conectado a temas mais latentes no momento, né? Onde a gente fala das questões de tecnologia e tudo mais. E a provocação que a gente tem feito muito forte aqui, principalmente na VES, é a questão geracional, né? Ou seja, não existe futuro do trabalho sem a gente falar das futuras gerações, né? E diante desse cenário que a gente traz, são algumas provocações com relação à geração Z, né? A gente tem uma visão, às vezes, um pouco deturpada do que é essa geração e de como eles chegam para a gente dentro dessa temática de futuro, né? Então, a gente tem uma construção do lado de cá dizendo que o propósito ao qual todo mundo se refere ao falar dessa geração é um pouco diferente, né? Enquanto a gente pensa em propósito como algo aspiracional, essa geração pensa em propósito de uma forma muito mais pragmática, né? Muito mais o porquê do que para quê, por assim dizer. Entendi. Ó, gostei demais disso. Eu estava aqui, ó, olhando, entendendo e te ouvindo, né? Porque cada vez que o pessoal vem falar e debater e brigar, né? Diz, essa é a geração do mimimi, essa geração que não vai a lugar nenhum. Agora, a pergunta que eu faço, aliás, duas perguntas, né? A primeira delas é como eu fui no passado e quem está berrando hoje o que fez, como fez e o que fez no verão passado, por exemplo, na década de 70. Uhum. E a outra questão é a seguinte: se hoje o jovem da atualidade não está indo bem, quem liderou essa geração? Pesado, né? Pesado, é bem pesado, e é engraçado, né? Talvez a gente esteja vivendo, Nascimento, um momento que a gente já viu no passado, né? Toda passagem de bastão de gerações, a gente tem esses mesmos pontos, esses mesmos conflitos, porém, dessa vez a gente vive uma exposição um pouco maior, né? Uma geração que realmente cobra de forma muito direta que as organizações sejam coerentes, né? Coerente. Boa. Coerência, né? Então, hoje a gente fala muito sobre cultura, valores das companhias, né? Mas o que a geração Z vem muito forte cobrando, e são eles que têm chegado aí dentro do mercado de trabalho na atualidade, é coerência. Ou seja, o PowerPoint bonito, o site da empresa bem organizado,
mas como é que isso funciona na prática, né? Como isso acontece na prática? Como eu posso ver isso acontecendo? E aí eu acho Adorei que vem essa o grande comparação que você fez aí, né? O site bonito, com o Pantone do momento, a apresentação bacana, a pose na capa da revista, mas ele quer ver, né, na justamente prática. essa coerência. O que que essa empresa está fazendo? Está poluindo? Está sendo discriminatória? Está usando e está utilizando dos melhores caminhos da inclusão e da diversidade? Exato. Eu acho que você traz aí alguns pontos, Nascimento, e é importante, né, a gente deixar claro. Esses pontos são válidos, eles são importantes. Sim, Pensa, imprescindíveis, né? exato, quando a gente pensa no todo, né? Mas quando a gente traz isso pro indivíduo, né, é, ele quer saber como o trabalho dele impacta efetivamente o resultado dessa organização. Como que o trabalho dele impacta os resultados de meio ambiente, os resultados de diversidade, mas também os resultados financeiros, também os resultados operacionais. Então, eu sou parte aí da transição, né, da geração X para millennial, né? Então, as grandes mudanças que a gente teve, eu costumo dizer que algumas gerações viveram toda essa transição de tecnologia, né? Eu sou de uma época que não existia internet, né? Que Igualmente. eu fazia ligação no orelhão de ficha ainda, Tamo né? Então, junto. exato. E a gente viu nascendo toda o aparato tecnológico que a gente vê hoje, né? Então, a mesma coisa acontece com a geração nova. Eles vêm com uma nova tecnologia, eles vêm com um software novo, por assim dizer, né? E não dá para a gente poder resolver problemas novos com soluções antigas, né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Mas eu costumo dizer que a solução está bem diante dos nossos olhos. A gente só precisa ter um pouquinho de calma para poder entender como lidar com essa questão geracional que vem se colocando à mesa. E sem eles, repito, não há futuro do trabalho, meu caro. Uau! Ó, sem a geração que está chegando, não há futuro do trabalho. Por favor, grifa essa declaração e coloque entre aspas e escreve embaixo. Victor Varandas. Falou muito bem, falou tudo. É o termo para abrir o seu artigo. Sensacional. E você falando assim, sabe, essas conversas nossas aqui são ótimas porque elas provocam para a gente trazem informação, conhecimento, divisão desse aprendizado, mas acima de tudo reflexão, né? Você falando, de novo, você me levou ao passado, quando você falou que o que esses jovens experimentam agora, em termos de mudança de tecnologia, foi o que a gente já viveu. Meu pai era um Sim? operário rural e o filho dele aprendeu datilografia pedalando 12 quilômetros. E o meu pai dizia para mim: se você não fizer datilografia, você não consegue um espaço no mercado de trabalho. E o nosso recado Se hoje para essa você, geração. se Pode falar. você não aprender IA, você não consegue entrar no mercado de trabalho. Já pensou? Muda Lá no umas passado, ferramentas. né, e veja as revoluções ao longo do tempo. Meu É pai isso. dizia, né? Se você não estudar, você não vai ser nada. E aí, o que que a gente Uhum. fala para essas gerações? Eu acho que a gente está diante desse paradoxo, né? Eu acho que talvez o grande termo, vou usar um termo em inglês, que é o Learning Agility aqui, né? Essa turma tem uma possibilidade muito grande de aprender e eles têm por costume aprender sozinhos, né? Boa. Ah, e eu costumo dizer que talvez a academia não tenha acompanhado as mudanças de mercado de trabalho com a mesma velocidade que a gente gostaria, né? Eu, às vezes, faço uma outra comparação que eu gosto muito, Nascimento, que é assim, em 1750, lá nas universidades europeias, né, nas universidades, ou pegar uma Oxford da vida, o modelo de ensino era um professor na lousa e os alunos sentados à sua frente. Nós estamos em 2026 agora, e o modelo educacional é um professor na lousa e os alunos sentados à sua frente. Quando, na Isso. verdade, o modelo de aprendizado dessas pessoas mudou absurdamente, né? Ontem eu A gente mandei já um recado, eu me manifesto assim às vezes, tá?
E eu tenho, olha que louco, né? Um ex-aluno de graduação de jornalismo, virou um grande amigo, Vanderlei. Vanderlei é um irmão marista e hoje ele é o presidente do Grupo Marista aqui do Paraná. Uhum. E às vezes a gente troca mensagens, eu cuido para não pressioná-lo lá nas suas atribuições. E falando sobre esse olhar do professor, ontem eu escrevi isso aqui para ele, ó. O professor não precisa dar mais aula, mas precisa ter capacidade de responder algumas perguntas. O É professor isso. precisa provocar respostas transformadoras e ajudar a construir o novo. Daí eu provoquei, o revolucionário. E é isso que você falou, Exato. né? É isso. No entorno da lousa, do quadro negro, ou de qualquer dispositivo que você use, né? De uma folha de papel à tecnologia, de um PPT ou inteligência artificial, você tem que ser um agregador, um facilitador, eu chamo de mediador do conhecimento. E o papel do Perfeito. RH passa muito por isso, né? Passa totalmente por esse cenário, né? E, e tem um ponto, Nascimento, que é muito importante a gente trazer para a pauta, né? A gente tem grandes nomes da gestão, não só a gestão empresarial, mas a gestão de pessoas também. Aí, puxa, a gente pode citar desde Jack Welch até Rancharan, por exemplo, que são grandes nomes que estão postos à mesa. E essa turma toda deixou ferramentas tão legais para a gente e a gente tem utilizado muito mal todas essas ferramentas, né? Então, quando a gente fala desse pragmatismo dessa nova geração, quando eu digo que eles pedem a coerência, olhando para dentro, a gente tem todas essas ferramentas na mão, né? E o que algumas empresas e alguns movimentos de mercado vêm fazendo é promovendo a geração Z de forma muito rápida, muito acelerada, abrindo mão de critérios para poder fazer as coisas acontecerem. E quando, na verdade, a gente deveria abrir os critérios. E é isso que essa geração espera da gente. Eles não esperam que as coisas sejam mais fáceis, mas que elas sejam mais claras para eles. Clareza, né? Ok. E que não está Clareza. no nosso jeito de fazer, porque nós fomos criados e educados numa corporação competitiva, arrogante, prepotente. Do manda Perfeito. quem pode, obedece quem tem juízo. Quanto Que mais eu foi? mando, não preciso ter tanto conhecimento e saber, mas eu preciso mostrar que eu mando, que isso gera autoridade, gera medo, né? E Uhum. garante o meu status quo. Perfeito. Então, Cruel. percebe que dessa tua colocação, né, como está posta, Nascimento, olha que interessante, né? É uma ruptura de modelo, na verdade, né? Então, do X para o Millennial e etc., a gente tem uma cadeia de controle e comando, né? E agora a gente começa a entrar num ponto de colaboração e pragmatismo. Uau! Por que que eu estou fazendo isso? Né? Qual é o impacto da minha atividade dentro do circuito? Se eu fizer isso, qual é meu próximo passo? Né? Qual é o meu próximo desafio dentro dessa organização? E algumas organizações, infelizmente, eu estou botando muito dedo na ferida aqui, hein, Nascimento? Pelo amor de Deus, vamos junto aqui, vai dar tudo certo. Mas eu acho que Mas faz parte do nosso papel, até por um pouquinho do nosso Exato. cabelo branco, se a gente não ter essa capacidade de debater, de refletir, entre aspas, aí entra o meu lado mais jornalístico, né, de denunciar, de Uhum. reclamar, de ser voz, a gente não vai construir um novo, porque o novo ele se constrói a partir dessa ebulição, É desse isso. quase caos, né? Esses dias eu vi uma frase numa palestra que eu achei sensacional. É, é, transgrida, mas transgrida num grau adequado, né? Eu usava muito isso quando eu estava tocando e dirigindo redações de jornalismo, né? Dizendo o seguinte, que a gente tem que ter uma leve indignação, porque se a gente perder essa capacidade de se indignar, de não se comover ou se revoltar ou se alegrar até mesmo com algumas situações, a gente não faz sentido a gente caminhar. Estamos filosóficos, hein, professor? Acho que a gente está indo para lugares aqui muito interessantes, Nascimento. Eu acho que Mas a gestão tem que passar pela filosofia.
Total, porque tem alguns pontos, né? Repito, eu sou um grande defensor da geração Z e acho que é uma turma que vem com essa demanda, né? Por clareza, coloca as regras do jogo para mim, né? E isso requer essa ruptura de modelo mental mesmo, né? A gente sair do que eu acabei de dizer, né? Da cadeia de controle e comando para uma cadeia um pouco mais cartas na mesa, sabe? Eu acho. Você falou de critérios, né? Gostei quando você falou de clareza dos critérios, né? E falando aí nessa geração Z, como diferenciar e abrir esses critérios sem perder ali a efetividade, o resultado, né? Legal. Eh, Quase que Che Guevara, né? Há que perder a ternura, como que é? Há que endurecer, mas Não, sem há que endurecer, perder la ternura jamás, não? Não estamos entrando em nenhum campo político, Pelo ideológico, amor, mas é não. só a Só frase. a frase é boa, a A frase frase é é boa. boa, O que que eu vou tentar dar uma destrinchada contigo, por Nascimento, favor. sobre essa diferença entre abrir os critérios e abrir mão dos critérios, Ah, né? O abrir mão dos critérios a- é uma geração mais ansiosa, isso é um fato, né? Afinal de contas, é uma geração que consome conteúdos em 15 segundos, né? isso. E as organizações confundem essa ansiedade com é, ambição por crescimento, né? E aí o que que fazem algumas organizações, né? Promovem a geração muito rápido porque eles querem crescer, porque você precisa reter, e isso vai virando uma baita de uma bola de neve ali dentro do circuito. Modelos de gestão, como a gente comentou há pouco, prezam muito por estabilidade de Uhum. processos, né, de maneira geral e tudo mais. Então, a gente sai dessa questão do abrir mão dos critérios para promover mais rápido, para aplacar a ansiedade dessa turma, e o ideal seria a gente falar dos critérios necessários para esse crescimento. Então, por exemplo, você hoje é um analista. Tá bom, então para você se tornar um analista sênior, você vai ter que percorrer este caminho, adquirir estes conhecimentos, construir dessa maneira. Então, você concorda comigo que isso é feito através de ferramentas que a gente já conhece? Um bom PDI, Uau. uma boa estrutura de cargos e salários. Então, o ponto que eu trago e que eu acho que é a minha grande provocação é Ferramentas que e uma modelos coisa. nós já temos. Precisamos saber Perfeito. aplicar, customizar. Perfeito. Esse é o ponto de uau que a gente tem dentro dessa construção. As ferramentas estão disponíveis, né? Então, falta a gente começar a aplicar elas de forma mais pragmática, né? Porque é esse o propósito que a geração Z tem buscado: clareza, pragmatismo. Por que eu faço isso? O que que eu preciso fazer para atingir o próximo nível dentro dessa organização? E vou bater de novo na tecla, você é meio chatão aqui. Vai, As vem. ferramentas estão na mesa, elas estão disponíveis para todos nós, né? Boa. Então, acho que é um ponto Sabe o central que aí que da eu nossa. acho? As companhias estão com duas preguiças. Preguiça um, de tratar, de entender, de incluir, de aproveitar o potencial dos talentos da geração Z. E numa outra ponta, um outro tema que a gente tem falado muito e discutido é a questão do etarismo, dos 50 a mais. São dois talentos essenciais e importantes que as companhias elas estão deixando passar, elas estão deixando de aproveitar a soma, a eclosão, a ebulição dessa junção de três encontros, né? O chegante, o que está fazendo e resolvendo a empresa e o que já passou, Uhum, que hoje está com uma bagagem muito grande, está com uma vontade, uma gana e uma garra muito grande por conta do aprendizado. Você não uhum. vê pessoas 50 a mais deixando e se desligando da empresa. Ele quer estar por mais um tempo gerando conhecimento. Então, assim, o que está faltando também é pessoas, são talentos, são lideranças que consiga fazer esse encontro, essa verdadeira união geracional. E você tá corretíssimo, né? Usando uma metáfora, né? É, tirem as crianças da sala, a gente está precisando ter uma conversa de adultos agora, né? Porque
são pontos que doem de fato, né, Nascimento? Você parar para pensar numa área de recursos humanos que precisa dar uma parada e estruturar tudo isso, como eu aproveito efetivamente todo o conhecimento adquirido dos 50 mais e todo esse gás e energia e como eu transformo essa ansiedade em entrega da geração que está chegando, né? Que Porque tem legal. um caminho para isso ser feito. A gente consegue canalizar essa ansiedade e transformar isso em resultado, né? A gente só precisa de método, né? Verdade. Sair A do gente... discurso, ir para a prática. A gente Exato. está chegando no finalzinho da nossa conversa, uma conversa muito boa. Eu ficaria aqui conversando com você por muito mais tempo, né? Tá muito boa. Eu quero te fazer uma provocação. Como sair dessa teoria e ir para a prática? Queria que Tá você bom, falasse, então, primeiro ponto, falasse um pouco mais sobre o trabalho que você faz efetivamente, tá né? bom. Ponto dois, como ajustar e alinhar esse momento de teoria versus prática. E a outra Legal. questão eu vou deixar para o final, que eu vou colocar aqui na mesa para você. Vamos nessa. É, bom, aqui na VES, né, a gente tem feito esse trabalho de proximidade com essa turma, né, de estar muito junto deles. E para onde isso nos leva, né? Para um entendimento muito claro dessa geração. Então, apesar de hoje liderar a VES, eu faço dinâmicas de grupo, eu faço questão de entrar em dinâmicas de grupo de processo seletivo, para ouvir essa turma, para entender o que eles almejam, o que eles querem e tudo mais. Então, há um grito silencioso por parte dessa turma, de realmente se colocarem dentro das organizações e serem parte, dessa mudança que as organizações tanto almejam nesse momento. Eu acho que assim eu respondo a primeira parte da sua pergunta. Tô certo? A Me ajuda VES, com a segunda. conta para nós rapidinho o que é a VES. Legal. A VES hoje é uma consultoria de atração, seleção e desenvolvimento de jovens, ou, como eu gosto e prefiro dizer, pessoas recém-saídas da universidade, né? Para a gente não incorrer aí no etarismo, a gente tem visto cada vez mais pessoas. Eu me formei, por exemplo, com 23 anos de idade. Hoje a turma tem se formado aos 26, aos 27, a turma tem 80, né? 90. Exato. Ou não tem grandes, grandes limites, né? Então, a VES hoje ela se posiciona como uma consultoria que ajuda organizações a encontrar os melhores talentos recém-saídos da Que legal. universidade. Tá? Então, e em paralelo, a gente, desde de 2023, a gente começa o processo de desenvolvimento também dessa, tur Que dessa legal. turma. E como que o pessoal encontra, onde acessa? Ela não é centrada só numa região. Você está no Brasil todo Brasil, online. Brasil e exterior também. Hoje a VES ela tem processos seletivos em 4 países: Brasil, México, Honduras, Guatemala. São os países que a gente já pisou aí com processos seletivos estruturados. É, a gente tem um atendimento Brasil de maneira bem ampla. Hoje a gente atende grandes marcas já dentro do nosso país e eu costumo dizer que são clientes que me deixam muito feliz e que eu tenho uma métrica de sucesso que eu me amarro até que me Conta para provem o nós. contrário e que esse bate-papo nosso entre para a história e que essa frase se perpetue. A VES tem muito orgulho de dizer que nunca perdeu um cliente desde que a gente começou. Então, a gente é muito feliz com tudo que a gente vem construindo. E o mais legal, nessa linha, Nascimento, recentemente eu fui visitar um cliente nas suas operações e eu encontrei trainees que a gente levou para esse cliente em 2021 e que hoje são gerentes dentro da Nossa, empresa. sensacional. E isso remete muito a uma frase que eu gosto muito e que eu dissemino aqui na VES, que a gente contrata pessoas, não currículos, né? Verdade. Então, as pessoas têm anseios, as pessoas têm vontades, Vamos desejos. continuar conversando, dialogando e se relacionando com estas pessoas, né? Que Exato. legal. Olha, a nossa conversa hoje é com o Victor Varandas, uma conversa de informação, de conhecimento, de filosofia, de provocação e transformação. Já que nós estamos nesse caminho, por favor, eu quero que você faça aí as suas considerações finais,
deixando para nós aí, se fosse para que você desse um conselho, uma orientação para os RHs com toda a sua experiência e capacidade de debater e discutir o assunto, qual seria essa provocação ou este conselho, meu amigo? Legal. Pragmatismo, né? Na minha resposta aqui, eu falei tanto de pragmatismo ao longo desse tempo todo, e o arroz com feijão bem feito salva a sua organização nesse momento de transição geracional. Então, essa seria a mensagem mais importante que eu deixaria, né? As ferramentas estão na mesa, vamos aplicá-las, vamos construí-las, né? Eu acho que esse é o grande recado que eu gostaria de deixar. Sensacional. Victor, muito obrigado pela sua conversa, muito obrigado pelas dicas, orientações, provocações e por esse bate-papo. Eu adorei conversar com você, né? Se eu pudesse também deixar aí uma provocação em cima desse lado filosófico que nós trouxemos, menos barulho, mais silêncio, mais ouvir, mais pensar e mais fazer. Grande abraço para arregaçar as mangas, gostei, né? Arregaçar as mangas. O futuro do trabalho passa por tudo isso e hoje a gente falou sobre futuro no trabalho nesse projeto tão bacana, comandado, coordenado pelos amigos Marcelo Nóbrega, José Nascimento, que sou eu, e também pelo Gederson Beck. E na capacidade que nós tivemos e no privilégio de trazer tantas pessoas maravilhosas para esse conjunto, né, de debates que está no livro Futuro do Trabalho e também nas nossas redes, através do podcast, videocast, enfim, todo esse emaranhado todo. Mas, acima de tudo, a amizade com essas pessoas. Tchau, Vitor! Tchau, um abraço, Nascimento. Futuro do Trabalho. Patrocínio Chiefs Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e Top de Gestão.